Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mentoria, e hoje nós estamos aqui num estúdio diferente com uma parceria incrível do TDC, do Developers Conference. Então, um grande obrigado aí ao TDC. O podcast Tem Tempo para Pergunta. Então, hoje nós estamos fazendo aqui um collab, estamos junto aqui nesse podcast maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre temas incríveis como blockchain, Bitcoin, iGaming e todo o mercado de tecnologia. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eu estou aqui, eu vou começar aqui porque os convidados aqui são alto nível, né? São convidados aqui de muita bagagem e por mais novos que eles possam ser, eles têm uma bagagem imensa em empresas de tecnologia e fazendo uma transformação ali no cenário enfim, a gente vai contar aqui todos os cenários que existem. Bom, nada mais, nada menos, estou aqui vou começar com as meninas, né? Então, Júlia Sabino, uma salva de palmas. Júlia, bom demais, hein, Júlia? Seja muito bem-vinda. E estou aqui com o JP, João Pedro Coelho, né? Coelho. Bom demais. Então, eu vou pedir aqui, Júlia, para você começar se apresentando. Muito obrigado, estou honrado de vocês estarem aqui, vocês são maravilhosos, tenho uma admiração incrível. Então, se apresenta para a galera aí, para o pessoal te conhecer. Ótimo. Bom dia. Obrigada, Renan. Sou a Júlia Sabino, como o Renan aí já antecipou. Sou sócia da Connect e executiva também, mais voltada para a parte de recursos humanos, relações dentro da empresa. E estamos aí no evento para conhecer, fazer uns network. E é isso. Veio da terrinha, né? Da onde você é, Júlia? Conta aí que esse sotaque te entrega, vai. Verdade. Nós somos de Minas, né? Atualmente estamos em Viçosa, mas como a empresa fica em BH ou em São Paulo, a gente costuma ficar andando aí, mas nativa mesmo de Viçosa. Legal, muito obrigado. Cidade universitária, né? Uma das melhores universidades do país. Maravilhoso, Viçosa. Muito obrigado por você estar aqui. E estamos aqui com o João Pedro, esse fenômeno, né? Ali, você pega o Mark Zuckerberg, quando ele começou lá o Facebook, o João Pedro deixa ele no chinelo, com certeza. Ele é um gênio, assim, de várias coisas. Você vai se deliciar aqui com todas as sabedorias e conhecimentos que ele pode ter. Então, se apresenta pra galera. Renan é exagerado demais. Bom, muito prazer estar com você aqui hoje, Renan, no TDC. Hoje o podcast está de cara diferente, né? Isso aí. E vai ser legal demais, não apenas o nosso bate-papo aqui também, mas tudo que o evento traz aí, as mais diversas trilhas, né? Então a gente está bem animado para participar e também para a gente bater esse papo bem legal. Bom, como eu tenho que me apresentar aqui, o meu nome é João Pedro, eu sou fundador da Connect junto com o Tavares e a Júlia. Sou empresário de tecnologia há praticamente 10 anos, atuo dentro desse mercado e além de empresário de tecnologia, também sou um entusiasta da tecnologia, então eu acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui, vai ser muito massa. Show de bola. Então esse podcast é um podcast mentoria, porque nós sempre falamos de tecnologia, inteligência artificial sempre é o carro-chefe, mas temos uma tecnologia, JP, que é realmente incrível, que tem desbravado o mercado e está mudando o mundo, né? A gente consegue ver um horizonte incrível que é o blockchain, né? Então, assim, se você puder, explica pra galera o que é esse raio de blockchain e como ele funciona. Eu sei que às vezes é muito complexo, muito intangível, mas explica pro pessoal aí, por favor. Legal, Renan, show de bola. Cara, blockchain, acredito que você pegou no tema mais difícil aí, logo de cara, mas enfim... vamos falar de uma forma bem simplificada. Eu, particularmente, assim como sou entusiasta da tecnologia, também sou um entusiasta da tecnologia blockchain. Eu tive o primeiro contato com a tecnologia blockchain praticamente 8 anos atrás, então já tem um bom tempo. Eu descobri, assim como acredito que a maioria dos adeptos iniciais deste mercado,
descobriram também a tecnologia blockchain através do Bitcoin, que foi de fato o precursor da popularização dessa tecnologia, né? Se a gente for falar da parte tech mesmo, o que é a blockchain? Às vezes a gente tem um estigma de que a tecnologia blockchain, a gente está falando de uma coisa de outro mundo, impalpável, mas de fato a tecnologia blockchain, ela nada mais é do que uma tecnologia para armazenamento de dados. Então, é simplesmente isso. Assim como a gente tem um banco de dados para uma aplicação, a blockchain ela também é relacionada ao armazenamento de dados. E a blockchain ela tem algumas características que são bem interessantes e tornam essa tecnologia, de fato, uma tecnologia credível, uma tecnologia até de certa forma anônima, com, enfim, o seu próprio, digamos assim, lobby de privacidade. Então, bom, falando da parte técnica, blockchain são transações em cadeias de bloco, então são transações onde cada transação ela está amarrada à sua transação antecessora e assim a próxima transação também vai estar ligada nessa transação. Então, basicamente, é uma forma de armazenar, e aí a gente pode entrar nos mais diversos nuances aí da blockchain, como a mineração e a parte de segurança, como essa segurança é garantida. Mas, de fato, falando de forma bem nua e crua, a blockchain é uma forma de acontecerem transações, armazenarem essas transações de forma imutável, de forma confiável. Então, essa é uma característica, uma das características mais fortes da tecnologia blockchain, que de fato as transações elas são imutáveis. Quando uma transação acontece, aquela transação ela não pode ser alterada. Então, mano, dá um exemplo assim de alguma coisa que não pode ser imutável, que blockchain seria ideal, ou algum contrato ali inteligente, alguma coisa nesse sentido, mas no âmbito assim de negócio, né? Olhando para o negócio, qual o benefício poderia ter ali? Cara, assim, quando a gente fala de auditoria, a gente está falando de um ponto que a blockchain ela é muito forte, né? Uma vez que os dados eles se tornam praticamente incorruptíveis ali. É claro que também depende, não é uma regra total. Depende de fato de onde essa transação ela está sendo processada, em qual rede, se é uma rede privada, é uma rede pública, como aquela transação ela é verificada de fato a veracidade e a idoneidade daquela transação. Mas sempre que a gente fala de auditoria, seja para qualquer tipo de mercado. Então, a gente pode pensar em um banco, por exemplo. Já existem bancos que estão adotando a tecnologia blockchain, né? Afinal, os benefícios eles são inegáveis. Então, já existem bancos que estão adotando, existem companhias aéreas, enfim, os mais diversos setores. Tem até um exemplo também, só interrompendo o João aí, que uma vez foi até aquele Angel, acho que esse seria um exemplo melhor para a gente. Que um exemplo da blockchain, igual às vezes tem uma startup e ela está começando, e normalmente tem esses investimentos anjo, né, que fala, que é quando uma pessoa aposta naquilo e tudo mais. Se você fizer isso dentro da blockchain, você faz isso, faz um contrato inteligente entre você e a empresa, e depois ela pode explodir tudo, você não precisa de estar envolvida naquilo. Com a blockchain, ela já consegue, mesmo se a empresa explodir, virar um unicórnio, a sua participação naquilo já está ligada na blockchain, porque desde antes já fez esse contrato. E é uma coisa que, fazendo esses contratos inteligentes no início, acho que futuramente você vai ter menos problema, porque a gente consegue ver que em alguns lugares tem, fiz um investimento, lá na frente não foi repassado, a participação não foi a mesma, houve problema entre a sociedade. Com o contrato inteligente da blockchain, isso não seria um problema. Júlia falou de um ponto bem interessante aí, né, que de fato é a tokenização, seja a tokenização de ativos, seja a tokenização, de repente, de um empreendimento, né? A blockchain, ela proporciona isso na segunda geração da blockchain. Para que você entenda, Renan, bom, a blockchain, quando a gente fala, comentei aqui que o primeiro contato foi através do Bitcoin, assim como acredito que a maioria de todos os adeptos iniciais, o Bitcoin a gente pode considerar como a primeira geração da blockchain. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Claro. A gente tem visto esse grande problema, essa grande notícia que aconteceu com a Ana Hickman, né? Então, a Ana Hickman, ela teve ali um divórcio, um casamento mal sucedido,
Só que no meio do processo, descobriram que existiam vários contratos que não foi assinado por ela. Que daí houve ali, enfim, o marido dela fez ali assinaturas falsificadas, gerou-se parcerias, contratou pessoas no nome dela, uma série de coisas. Com a blockchain, para vocês dois, isso conseguiria ser seguro? Cara, assim, isso poderia não acontecer? Assim, sinceramente é difícil, tá, Renan? Até porque é uma questão que vai além de simplesmente... Tecnologia, né? De tecnologia. Então, assim, eu acredito que nesse caso em específico não seria uma aplicação de fato viável, que a gente fala assim, poxa, essa é a bala de prata, e se tivesse feito um contrato em blockchain, dentro de uma blockchain, de fato isso não teria acontecido. Quando a gente fala de contratos inteligentes, smart contracts, enfim, a gente está falando nada mais de uma blockchain programável. Então, basicamente, quando um contrato ele é cunhado e ele é publicado em uma rede, ele tem certas ações que são trigáveis, né? Digamos assim. Então, mas não pode ser falsificado, pode? Não pode ser falsificado. Mas acaba que nessa relação dela em específico, como ela era casada, então acaba que você tem um vínculo de confiabilidade, né? Então acaba que, se o token está no seu telefone, seu marido pode ter acesso, entendeu? Entendi. Então, Boa. isso acaba. Mas se for uma empresa, aí fica mais seguro. Porque aí uma pessoa não vai conseguir se passar por você. Mas enquanto está morando debaixo do mesmo teto, eu acho mais difícil. O Renan falou de um ponto aí sobre essa questão da Ana Hickman. Existem hoje já grandes empresas que trabalham focadas, até porque a blockchain, quando a gente fala de armazenamento de dados e da metodologia, como esses dados são armazenados, a gente está falando de uma aplicação nos mais diversos setores, né? Então, a telecom, ela tem suas próprias aplicações, o setor financeiro, o setor tributário, o setor jurídico, o setor... Enfim, né? Então, a gente está falando das mais diversas aplicações. Todavia, isso também não garante que, por exemplo, o marido dela tenha feito um contrato, poderia ter feito um contrato inteligente? Poderia. Aquilo poderia garantir, sim, no smart contract, que quando acontecesse certa situação, quando ele fosse trigado lá, né, o contrato... uma ação automática fosse tomada, seja um recebimento de fundos, por exemplo. Então, a blockchain ela resguarda nisso. Mas, nesse caso, que ultrapassa a questão da tecnologia, eu não acredito que seja, de fato, a melhor aplicação. Mas, como você estava falando aí, especificamente sobre esse caso, existem hoje grandes empresas que focam na blockchain para autenticação de usuários, para, de fato, a validação da identidade de usuários, né? Então, nesse caso, eu acredito que sim, seria uma forma de garantir que apenas a pessoa, de fato, ela tivesse que participar daquilo, e se não está relacionada a ela, de fato, não tem validade. Mas eu acredito também que isso daí a gente ainda está em um futuro distante, justamente por questão da usabilidade disso, né? Para que o ser humano ele se adapte a utilizar uma forma de verificação de identidade ou um perfil online baseado em blockchain. Eu acho que a gente tem ainda muitos passos e, sinceramente, eu nem sei. Pelo menos não da forma que é feita hoje, tá? Eu não acredito que seja uma forma que pega, digamos assim. Eu acho que ainda tem diversos passos aí para que essa tecnologia ela se torne, de fato, viável para o usuário comum que não quer saber o que tem por trás, né? Ele simplesmente quer facilidade, comodidade, velocidade e segurança. Não. Então, eu acredito que a gente vai chegar nesse momento. A gente tem visto um movimento, né, igual tem o Real Digital, enfim, todos os bancos estão aderindo mais a esse conceito de blockchain. E daí tem muita gente que quer entrar no mercado, não sabe por onde começa, né? E eu acredito que a parte técnica é uma parte que você aprende. Tem várias escolas, tem várias formações, enfim, que você consegue entender um pouco do todo. Mas eu queria perguntar para a Júlia os aspectos comportamentais que um profissional de tecnologia que quer entrar na carreira, quer começar ou com blockchain, ou com um back-end, ou front-end, qualquer coisa, o que é importante hoje? Como as empresas elas enxergam, né? A gente teve uma retomada para o presencial, naturalmente, depois da pandemia. Todo mundo achou que o home office ia ser pro resto da vida, e as empresas hoje, 90%, retomaram para o presencial. E no presencial, a gente tem que ter comportamentos para conviver, né, com o todo. Então, o que você
Qual é a sua dica de ouro, assim, que você poderia dar, assim, para essa galera? Então, vamos aí dividir em 3 partes. Uma, você estava falando sobre a blockchain, né? Que para o Brasil, eu não sei se o João vai concordar com isso, mas há uns 2 anos atrás a gente trabalhou com blockchain, escritório, com equipe e tudo mais. É um profissional mais escasso, só que a gente viu que nós desenvolvemos projetos muito bacanas, muito legais, envolvendo blockchain e metaverso. Porém, o Brasil ele não teve uma aceitação tão grande. Isso, acho que tem uns 2 anos. No ano passado, eu fui num congresso aqui também, em Florianópolis, e foi a Carol da Meta. E ela falou isso, que nos outros países está mais fácil a Meta aplicar metaverso, blockchain, do que no Brasil. Então, a gente viu isso com os projetos que a gente desenvolveu. Agora, sobre a contratação aí, eu acho que para um profissional, como hoje em dia, eu confesso que eu sou a favor do presencial, então, assim, hoje a gente sente falta, porque antes era o escritório, era todo mundo lá, era uma turma muito grande, então é bom esse contato. Mas hoje, num processo seletivo, como a gente tem todo o processo de onboarding, para mim, eu acho muito interessante a pessoa entrar sabendo o que ela está fazendo. Porque já aconteceu de candidato virar e falar assim, que aí a recrutadora faz, depois eu entro em contato. Mas de que empresa que está falando? Aí, se o cara não sabe para onde ele está fazendo o processo seletivo, acaba que o mercado de tecnologia, a mão de obra, ela está muito escassa e ela é muito valorizada para bons profissionais, claro. Então, a pessoa, quando eu sinto que ela está muito ligada ao financeiro, ela não está envolvida com a empresa. Você não precisa saber tudo da empresa, mas você precisa saber onde é que você está. Mas engajamento, né? Então, mas engajamento. daí eu sou profissional há muitos anos, assim. E o que acontece é o seguinte, galera se candidata, as empresas nem respondem. Então, assim, isso é uma prática que é muito ruim, assim. Então, você pega grandes empresas ali, né? Então, assim, sei lá, vou falar nomes aqui, por exemplo, a Gup, né? O cara vai lá, ele se candidata e não tem uma resposta. E quando você chega nesse nível de frustração, o que você faz? Você começa a metralhadora. Você não é mais sniper. Você não mira numa empresa e fala, puta, eu quero essa. Você fala assim, cara, eu quero quem vir. Então você se candidata para 100 empresas. Daí quando recebe uma ligação, você nem sabe para onde que é, o que é e como que é, não, né? Mas assim, só explicando, quando eu entro em contato, eu explico, eu sou da Connect e tudo mais, e a pessoa não sabia. Isso mostra uma falta de preparação. Sim. Porque um mercado que realmente tem um valor agregado, a pessoa não toma esses cuidados, então se a pessoa é um candidato, ela tem que saber de que vaga que ela está falando, ela tem que ter um envolvimento, saber do que se trata. Eu acho isso importante, porque senão ela fica muito nítido que ela está só pelo financeiro. E acaba que dentro da empresa a gente tem todo um processo, hoje em dia ainda mais de desenvolver o profissional. Sim. A gente vai desenvolver ele para o mercado puxar? Então, de certa forma, a gente quer ver um pouco Eu concordo com você, eu concordo, mas eu olho do lado profissional. Hoje em dia, as empresas não dão respaldo pra galera. Então, assim, o cara ele tem que se candidatar a um monte de vagas, a 100 vagas para um chamar. Quando um chama, ele não sabe os 100 que ele mandou. Mas nós não vamos pagar o preço por outras empresas. Sim, então, eu acho que é de bom tom, sim, a pessoa saber aonde ela está se candidatando e que ela tem esse desejo de trabalhar naquela empresa. Ela tem um senso de pertencimento, mesmo que seja pouco, que aquilo vai se desenvolvendo, mas que ela não esteja somente pelo recurso. Eu acho que isso é uma coisa para que eu vejo isso como não sei explicar assim, mas como a pessoa estivesse realmente querendo estar na empresa, não somente de passagem ali, porque principalmente a gente que mexe com tecnologia muito específica, antes com blockchain, a gente vai pegar uma pessoa, quando o projeto estiver no meio, ela vai pegar e vai sair. Isso já aconteceu. Então, hoje em dia, a gente tenta ver aquelas pessoas que estão mais alinhadas com a nossa cultura e com a nossa forma de trabalhar. E outra coisa que hoje em dia... Então, você já sabe, o dia que a Júlia te ligar, você tem que estar scriptado ali, by the book, sobre a empresa. Senão não vai rodar.
Não, mas claro, aí entra para uma conversa, que aí a gente faz várias reuniões. Aí fez uma reunião, não, tô vendo que realmente só foi um conflito de informações, bora para a próxima etapa. E a outra coisa, acho que antes tinha esse estereótipo maior, hoje em dia menos, do desenvolvedor ser muito introspectivo, não conversar, e acaba que a comunicação pra gente é um pilar. Então, ele tem uma comunicação boa, clara, objetiva, mesmo que com suas limitações, mas conseguir se comunicar é importante. Então, acho que pra mim são esses dois. Ver na pessoa um envolvimento de querer ser parte da empresa, e também a comunicação. Boa. Eu concordo 100%. Eu só peço uma coisa para as recrutadoras, para a Talent Acquisition e para toda a galera que faz essa triagem. Dê uma resposta para o candidato. É justo. Porque assim, certo. é uma sacanagem. O cara vai lá, se esforça, se aplica para a vaga, ele vai lá, estuda sobre a empresa, e daí ele nem sabe se aconteceu ou se não aconteceu, ou no máximo recebe aqueles e-mails automáticos, né? Então, assim, é muito importante a pessoa, o profissional, ele ter um respaldo. Então, eu vejo que é uma via de duas mãos, né? Se as empresas começarem a respaldar o profissional, naturalmente ele vai ser mais seletivo na busca dele, né? Pela empresa que ele quer. Então, esse é o meu... Eu acho que a Júlia, ela comentou um ponto aqui que é muito forte também, né? Ela falou, a gente tem o estereótipo, de fato, do desenvolvedor que é introspectivo, é o nerdzão ali que está na frente do computador. E eu acredito muito que, boas empresas, elas buscam pessoas cada vez melhores e mais capacitadas, né? Vamos falar aí dos sêniores dentro das suas devidas atuações. E, de fato, cada momento que passa, eu vejo mais que a senioridade ela está ligada a muito mais fatores do que simplesmente a parte técnica. Então, às vezes, você tem Isso daí a gente pode estender, né? Desde a Júlia comentou aí sobre a comunicação, eu acredito que é um ponto muito importante da senioridade, a não ser que, de repente, você tenha uma pessoa alocando uma posição estratégica na engenharia de software e ele precisa te entregar um fluxograma, um mapeamento geral sobre tudo e, de fato, ele vai entregar para repassar aquele trabalho para que o time execute, enfim, questões bem específicas. Mas, cada vez mais, a senioridade, o mercado ele vem buscando, de fato, pessoas que conseguem ter essa boa comunicação, né, principalmente. Uma capacidade de resolver problemas, né? A soft skills, ela, digamos assim, né, as soft skills, elas são tão importantes quanto as hard skills, né? Então, é um ponto que eu vejo muito. Às vezes a gente vê desenvolvedores mega capacitados, mas aquele cara ele não tem condições de trabalhar em um time. E às vezes não, né? E para se construir algo grande, você precisa de um time, além de competente, também comprometido, que de fato tenha diferenciais, tenha boa comunicação para que as coisas elas corram bem. Então, cada vez mais ao longo da nossa trajetória, eu vejo a importância disso. Às vezes um desenvolvedor ele, que tem uma boa comunicação, ele tem uma produtividade melhor, ele tem uma troca melhor, ele cresce mais do que o desenvolvedor que simplesmente ele não tem uma boa comunicação. Eu costumo dizer que a soft skill hoje ela é mais importante que a hard. Porque assim, o conhecimento técnico a gente aprende. De várias formas, né? Principalmente quem é um sênior, o cara que é sênior, ele consegue transitar entre as tecnologias, entre as linguagens de programação. Assim, se você sabe orientação a objetos, você vai trabalhar com Java, você vai trabalhar com C#, você vai trabalhar com... Assim, isso é muito... isso é muito simples, assim. Se você sabe JavaScript, você transita entre tudo, em frameworks, etc. Agora, eu sempre falo que tem uma máxima, né, que fala assim, que você é contratado pela sua competência técnica, mas você é demitido pelo comportamento. Sim. Né? E tem até um número, uma vez antes, quando a gente estava com a empresa... mais para o início, lá em Viçosa, a gente levava, às vezes, um pessoal para levar uma ideia, assim. E eu lembro que foi acho que uma psicóloga mesmo, e ela falou isso. Psicóloga organizacional, assim, ela falou, acho que 80 e tantos % é contratado pela capacidade técnica e 90 e tantos % é demitido pela comportamental. E não é comportamental de tipo assim, rebeldia, brigar ou fazer algo errado. Não, às vezes a falta de comunicação. E até pra gente na tecnologia, que a gente tem como pilar também o prazo, a pessoa
beleza, vamos supor que não dê o prazo. Mas ela antes já comunicou, ela explicou o que aconteceu. E tem outros Deixa a programadores bomba que não explodir, conseguem. né? Deixa o negócio explodir e não Tá certo. comunica. Quando comunica, tudo sai mais Sei. tranquilo. Massa. Então, é isso. Eu acredito que dentro do mercado, eu acredito que sim, que a hard skill ela é muito importante. Eu acredito que um bom desenvolvedor que, de fato, ele tem talento. Soft e ele- skill. não, de fato, hard que skills. ele tem talento para Aham. o que ele faz, para a É isso atuação dele. E que, de fato, aquele desenvolvedor, ele se dedicou. Eu acredito que ele de fato, ele tem um quê a mais ali, mas também não se faz um bom profissional apenas com as hard skills, né? Então, E agora, só pra gente entrar no nosso tema aqui, que é um tema polêmico, que eu acho que vai dar o que falar aqui esse tema, hein? Eu quero só falar assim, modinhas, né? Metaverso veio, fez todo Movimento, um né? movimento, criou-se MBA de metaverso, criou-se, né, escolas de metaverso, criou-se estrutura de metaverso. Muitas O ano- empresas tentaram fazer, tipo, protótipos de aplicação, assim, para ver se o mercado Exatamente. brasileiro ia pegar. O ano passado eu estava em Dubai, na GITEX, que é a maior feira de tecnologia que existe no mundo, e só se falava de metaverso. E de repente, o metaverso, do mesmo jeito que ele foi, Mingou. do mesmo jeito que ele veio, ele foi, né? Foi embora, ninguém viu. Demorou um ano e meio, assim, mas essa tendência, né? E a gente vê... Eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, o blockchain é uma modinha? Não, né? Segundo... posso responder? Vamos Faça lá. a pergunta, vai. O blockchain é uma modinha? Faz a segunda pergunta, já vamos emendar nas duas. A inteligência artificial é uma modinha? Ótimo, ótima pergunta. Bom, e até emendando também no que você falou em relação ao metaverso, né? O metaverso, de fato, eu acredito que ele sim, ele foi uma modinha, ele surgiu ali no momento do stay on home, né? Então, todo mundo tinha que ficar em casa e surgiu aquela utopia da convivência online, enfim, né? Eles estão tentando o Second Life, né? Foi... Você Sim, sim. lembra do Second Life? Sim, lembro. Second Life foi... Eles estão tentando um metaverso há muitos anos, Cara, assim, né? assim, na verdade, se a gente for falar, o conceito de metaverso, ele é um conceito bem antigo, tá? Então, já existia, né? Já existiam certos tipos de metaversos. O Second Life é um case muito interessante, porque o Second Life, ele tinha um PIB maior do que o PIB de São Francisco. Uau! Olha que loucura. Isso eu não Por quê? sabia. E o Second Life, ele funcionava dentro de servidores, né? Então, basicamente, tem pessoas, né, que... bom, se a gente for falar do entretenimento online, dos espaços online de convivência e tal, sempre existiram, né? Quando a gente fala de metaverso, especificamente trazendo para essa questão da popularização do metaverso, eu acredito que isso de fato aconteceu porque foi introduzido no mercado por uma empresa muito forte, que inclusive teve a audácia de trocar o seu nome, né? Que manobra arriscada, pensa só. Então, assim, eles apostaram todas as fichas, claro, entendendo coisas Meteu o nome de Meta, daí o metaverso foi embora, né? Assim, então são questões que fogem do nosso conhecimento, o porquê que eles de fato aderiram. Mas eu acredito que são fichas na mesa, Sim. entende? Então eles colocaram as fichas na mesa, mas eles colocaram praticamente, não vou dizer um all-in, né? A gente está falando de uma empresa, de uma das maiores empresas, de uma Big Tech. Sim. Então, de fato, não foram todas as fichas, mas eles empurraram bastante ficha com o metaverso. E de fato é muito difícil. Eu acredito que não há aceitação. Mas, de fato, para uma tecnologia ela se popularizar, ela tem que encaixar no dia a dia do ser humano. Então, eu acredito que... Então, mas vamos lá. Blockchain é modinha? Vou chegar lá. E eu acredito que... bom, foi introduzido por uma empresa muito grande. Eu não acredito que seja dessa forma a questão do metaverso. Metaverso é o futuro e a convivência vai ser online e tal. Até voltando também num assunto, né? A gente tem muito essa questão do ficar em casa, do trabalhar em casa e do trabalhar presencial, né? O home office versus presencial. Eu acredito que, de fato, tem uma linha muito tênue quando a gente pensa que... isso é uma coisa que eu acredito, tá? A cultura se faz dentro do corredor.
Então, hoje a gente tem um escritório aberto, estamos montando outro escritório em São Paulo. O nosso time majoritariamente trabalha home office, o que é muito bom. Porque também quando a gente pensa que um colaborador ele tem que entrar num ônibus, ele tem que chegar... Cara, isso é massa, hein? E ele leva, cara, às vezes Cultura se faz no corredor. Cultura se faz no corredor. É difícil ter uma É difícil ter uma cultura muito difícil. remota, né? Muito difícil. Então, assim, eu acredito que o trabalho remoto, ele é frio, sabe? Eu acredito que sim, dá pra engajar. A gente consegue ter boas pessoas engajado com o projeto que de fato estejam ali seguindo o mesmo caminho dentro da mesma página. No entanto, também quando a gente pensa que um colaborador ele tem que pegar 1 hora, 2 horas de ônibus e caminhar para chegar na empresa e depois fazer esse mesmo trajeto com aquele colaborador, aquele membro do time, né, que deve ser de fato um profissional. A gente busca isso. Já chega estressado, né? Cara, a gente quer um time de alta performance, um time cansado, estressado, ele de fato ele não performa bem. Blockchain é modinha? Vamos voltar aqui para o Júlio é muito complexo aqui. Júlio? Me ajuda que ele é muito complexo. Modinha. Cara, eu não acredito que blockchain seja modinha e basicamente não sou eu quem estou, enfim, o que é o que o João acha ou não acha. Sua opinião, né? Mas simplesmente são fatos, né? A gente vê a adoção da tecnologia blockchain cada vez maior. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, o introdutor da tecnologia blockchain, de fato, dentro do mercado da popularização, foi o Bitcoin. Depois a gente teve a blockchain de segunda geração, o qual veio o Ethereum e, enfim, outras diversas novas tecnologias. Mas, de fato, quando a gente fala em blockchain, a gente está falando muito mais. Às vezes tem essa questão, Bitcoin, blockchain. Mas, pronto, o Bitcoin ele é uma aplicação que a blockchain tem, sabe? Transacionamento de valores. Então, isso é uma aplicação. Eu acredito que o mercado por si só, ele responde a essa pergunta. A adoção à tecnologia blockchain ela é cada vez maior. O que eram muito raros desenvolvedores, bons desenvolvedores blockchains, que de fato não apenas tinham um conhecimento raso, mas tinham um bom conhecimento em contratos inteligentes, em redes, enfim, né? Eu acredito que hoje a quantidade de, até mesmo pela popularização João, de cursos. E quanto mais a tecnologia ela se insere no mercado, mais difícil fica dela ir embora, né? Então, assim, comecei com Java em 2002. Quando eu comecei, em 2006, já estavam falando que o Java ia morrer. É a rinha do Java. Só que o Java ele se inseriu em tantas empresas que é difícil. Não morre. O custo operacional, mão de obra, uma série de coisas você trocar. É igual o COBOL. Hoje a gente fala que o COBOL morreu, mas, cara, o que tem de programador COBOL, né? Porque o COBOL ainda tem um legado muito grande. Tem e o blockchain, a mesma coisa. Então, a blockchain ele se inseriu em muitas empresas, né? A gente tem o real digital. Os caras vão mudar a moeda, fazer a moeda totalmente digital. Não vai mais ter papel, não vai mais ter nada. E tudo em cima de blockchain, sabe? Cara, então, assim, é uma coisa que, cara, fincou e pra mim nunca mais vai sair. Faz todo sentido, né? A gente, quando fala de blockchain, como eu falei no começo, a gente está falando basicamente de uma metodologia, basicamente de um fluxo ali de funcionamento que tem alguns padrões, como a imutabilidade, né? Então, assim, eu acredito, primeiro ponto, é de fato uma tecnologia que tem muito sentido. Igual como eu bati nessa tecla aqui no começo, quando a gente fala de auditoria, não tem cara melhor para a gente falar do que blockchain, né? De fato, ele traz a confiabilidade ali dos dados, ela vai na altura e das transações dos participantes da rede, junto com cada uma das funções daqueles participantes da rede. Então, a blockchain e também os smart contracts, eles cada vez mais eles têm... as empresas buscam muito a introdução de fluxos sem atrito dentro das suas operações do dia a dia, né? Tem exemplos de empresas, cara, agora me fugiu o nome, mas tem uma companhia aérea americana bem famosa que reduziu o custo da passagem em 21% através da aplicação de tecnologia blockchain. Basicamente, eles tinham, acredito que seja assim, né? Eu cheguei ali um pouco, inclusive li o white paper deles há alguns bons anos atrás, devem ter uns 3 anos que eu li, mas eles aplicaram smart contracts desde a parte da emissão do bilhete até o traqueamento da bagagem, até
Você tira todo o operacional, né? Você não tem mais custos adicionais. E, assim, existe um gargalo muito grande dentro desse mercado de turismo, né? Se a gente for falar de viagem, hotelaria, que é a parte do overbooking. Sim. Cara, isso é um fantasma. Quem trabalha aí com o mercado de turismo sabe do que eu tô falando. Então, o overbooking também é uma questão que ela é muito resolvível. Ela foi aplicada também por essa companhia americana, o que praticamente zerou as questões de, poxa, o meu cliente aqui que comprou um pacote de viagem e ele tem voo e hotel, cara, eu garantir que, de fato, aquele hotel esteja bloqueado para ele, reservado, não tenha outra fonte terceira que possa, enfim, né, cancelar ou sobrepor aquela reserva ou coisa do tipo. Então, assim, tem N aplicações muito positivas e, resumindo a sua pergunta, não é modinha, blockchain veio para ficar, é uma tecnologia viva, cada dia evolui mais, cada dia existem novas aplicações. E eu acho que Tem também, assim, a última consideração dessa pauta. Ao meu ver, é o que eu creio. Ele não é modinha, mas ele não vai vir dessa forma que a gente tentou fazer. Igual, que vai ter show no metaverso e vai bombar um show no metaverso. Acho que isso agora é muito difícil. Mas para educação, para empresa, blockchain e metaverso, muitas vezes, pode sim ser muito aplicado. Então, eu vejo que não é modinha, só a forma que comercializou inicialmente que foi mais dessa forma. Boa. E também, falando da outra pergunta que eu falei sobre a inteligência artificial, né? Basicamente, a inteligência artificial existe há anos e agora se popularizou com a generativa, né? Que veio à tona ali. Só que daí, olha só, tem uma parceria, cara, que a IBM fez junto com a Volkswagen, onde não existe mais manual de carro. Então, hoje existe um aplicativo e você quer saber qualquer coisa do carro, o que você faz? Você pega o aplicativo, você abre e você tira uma foto. E ele vai te sinalizar. Então você imagina só, tem uma luzinha piscando. Você não sabe o que é. Você tira uma foto e ele fala, essa luz é o óleo do motor que você precisa trocar, fazer a revisão, não sei o que, não sei lá, não sei o que. Então tudo isso foi através da IBM do Watson, né? O Watson, eles criaram essa tecnologia em parceria. Então, são coisas que vão facilitando a nossa vida, que fazem com que a gente consiga, de fato, tirar todo o poder operacional. Então, imagina quanto você economiza de papel. Antigamente vinha aqueles manuais, né, gigantescos. Hoje você tem na palma da mão ali uma facilidade muito fácil de gerar informações através dos dados, né? Porque IA são dados, metaverso são dados, a gente vive numa era de dados. Eu vou mudar aqui a minha pauta, porque agora nós vamos falar de um tema muito polêmico. Olha, se liga aí, mano. Se liga aí que o bagulho vai ser louco. Nós vivemos num mundo onde o brasileiro, o americano, assim, várias pessoas e culturas gostam muito de apostar, certo? Certíssimo. Então nós temos um mercado bilionário, trilionário, que chama iGaming. Então, assim, vou perguntar para vocês o que é esse raio de iGaming, da onde surgiu, qual que é o conceito, né? E desmistificar também, né? Porque as pessoas elas olham às vezes com muito preconceito sobre isso, mas eu me lembro, com 13 anos de idade, comprando toda semana um negócio chamado Telecena. Porque o Silvio Santos toda vez ia lá no comercial falar dessa Telecena. A moça trabalhava na minha casa e falava assim, é preciso comprar a Telecena da Páscoa, Telecena do Dia dos Pais, Telecena não sei o quê. E nós tinha uma vivemos... também que raspava com moedinha, assim, lembra? Nossa, aquela raspadinha, né? Cara, final de ano, todo mundo... Vamos fazer bolão, vai lá, joga na Mega Sena. E daí, existe uma coisa que pra mim é desconexa. Porque o pessoal tem preconceito, mas pratica. Quem nunca comprou uma rifa, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre esse mercado... Fala um pouquinho sobre esse mercado de iGaming, o que é... E vamos falar um pouquinho sobre a legalização no Brasil, enfim, como que funciona aí.
Cara, assim, eu acho que assuntos polêmicos são bem interessantes da gente falar. Eu gosto particularmente de debater sobre esse assunto. Gambling é tão antigo quanto fogo. Então, você... Caramba, foi profundo, as né? pessoas que estão assistindo a gente aqui, assim como, enfim, né, é histórico as apostas. A gente, desde criança, a gente tá acostumado a apostar, seja com um amigo... Cara ou coroa, né? Cara ou coroa, quem chega primeiro. É. Ou, sei lá, às vezes com a sua esposa, amor, aposto que tal coisa vai acontecer. Então, isso daí de fato está enraizado não apenas na cultura do brasileiro, mas de fato, eu acredito que o ser humano em si, ele tem essa questão da aposta, de ver quem está certo, quem está errado, ou enfim, né? Então, isso já existe há muito tempo. Agora a gente trazendo de fato para o mercado de gambling, agora o brasileiro, né, tá tendo o primeiro contato, digamos assim, durante a pandemia, que houve o movimento do Fique em Casa, as pessoas na internet buscando, de repente, por uma renda extra ou por entretenimento online, começou a ocorrer a popularização desse mercado no Brasil. Junto a isso, a gente consegue observar que há pouco tempo atrás era totalmente criminalizado, né? Que tem uma diferença entre a criminalização e entre legalização. Na verdade, nem a legalização, que é a regulamentação, né, que vem através da regulamentação, e a permissão. Então, hoje existem, de fato, meios para que uma empresa... É permitido, mas não é legalizado. Exatamente. É a mesma coisa do blockchain, né? É basicamente isso. O blockchain também é permitido, mas não é legalizado. Assim, o buraco é um pouquinho assim mais embaixo, mas só para que você entenda, a gente está conhecendo agora esse mercado, né? E por mais que o brasileiro esteja tendo esse contato agora, 20 anos atrás o Real Madrid já era patrocinado pela Bwin, o europeu, ele já tem já tem enraizado na cultura do europeu as apostas, assim como uma das maiores empresas da Europa é a Bet365, é uma potência global, né? Uma empresa multibilionária, enorme, que atua globalmente em mais de 100 países. Então, a gente está tendo esse contato agora, principalmente durante a pandemia, né? O brasileiro ele começou a ter esse contato, e às vezes quando a gente fala, né? Vamos falar um pouco aqui sobre polêmica. Às vezes quando a gente fala sobre gambling, existe um estereótipo, existe uma certa questão que as pessoas... Como você fala? Gambling. Gambling. Tá, perfeito. Quando a gente fala em gambling, há de fato um certo estereótipo que não é muito legal, justamente pela forma o qual a gente entende as coisas. Eu acredito que muito desse estereótipo ele vem de fato, é um ponto que a gente vai abordar aqui também, do enriquecimento ilícito. E de empresas também, né, que não são sérias. Então acaba tirando a legitimidade por, não sei, de certa forma trapacear, mas isso sempre teve essas pessoas que trapaceavam. Sim. Então o mercado acaba levando mais uma vez, igual aí as empresas sérias com as recrutadoras que não respondem, também é visto isso. Que às vezes é uma empresa séria, que não está trapaceando, que não tem código trapaceado nem nada, paga por outras que não agem. Júlia falou de um ponto muito importante. Exatamente isso. Hoje em dia, gambling é muito seguro, desde que você consuma através de marcas sérias, né? A gente, basicamente, a gente consegue separar aqui esse mercado. Tem muita fraude também, né? Cara, hoje em dia, não. Pra te ser sincero, hoje em dia, não. De empresas que podem fraudar de alguma forma. Acho que é menorzinhas assim, né? Então, você pegar empresas grandes no mercado com nome, são seguras. Quem são as referências aqui no Brasil? A gente tem empresas internacionais que operam aqui no Brasil, que são muito grandes, tem um público muito grande. Aí a gente pode falar de Bet365, Betano, também empresas que são operadoras brasileiras, como Galera Bet, Estrela Bet. Então tem algumas marcas sérias que fazem de fato um trabalho extremamente sério, minucioso ali. E de fato, o jogador, o usuário, ele está seguro dentro daquele ambiente. Ele tem a certeza de que ele está jogando em um ambiente que não vai existir qualquer tipo de trapaça, né? Então deixa eu fazer uma provocação aqui. Um dos jogos mais famosos é o famoso jogo do aviãozinho, né? Aquele aviãozinho começa a ir pra cima, você aposta e daí você quer ganhar mais, de repente ele cai ou não, você ganha ou perde. Esse jogo tem de alguma forma como ser fraudado isso, ou como você entender o algoritmo e jogar ali, enfim, como que funciona
a parte de jogabilidade, assim. Porque muita gente acha que, cara, é só eu entender ali o algoritmo, o funcionamento, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, ou não, enfim. Ou a máquina tá me lendo e quando ele vê que eu começo a ganhar, começa a fazer eu perder. Conta aí. Cara, pergunta muito interessante. Tem gente que de fato acredita que dá sim pra se ler o algoritmo e enfim, né? E às vezes até que o jogo tá tratando ele com particularidade. Às vezes, assim, o usuário ele acha que, eu cliquei aqui, perdi, agora o jogo vai me dar dinheiro. Isso não existe. Inclusive, a gente literalmente jogo de azar, né? Então é de sorte e azar. Não... Perfeito. Um dos pontos que fez a gente entrar nesse mercado foi o contato com a blockchain. Tem em comum, tá? Você puxou o assunto aí sobre o joguinho do aviãozinho, né? Que tem uma boa popularidade dentro do Brasil. Esses jogos, eles são muito seguros. Primeiro que, geralmente, o código deles, que é o gerador das odds, né? Ou dos resultados, é um código aberto. Então, qualquer um pode examinar. E é um código muito simples, tá? Basicamente, dentro desse mercado, chama de RNG, que é o... Random Number Generator, o gerador de números aleatórios, tá? Ele trabalha com uma boa aleatoriedade, não são resultados dinâmicos. O que eu quero dizer com resultados dinâmicos? Resultados que a cada momento ali eles estão alterando de acordo com o resultado. Eu paguei muito os jogadores e agora o meu algoritmo vai tirar dinheiro dos jogadores. Então, isso não existe, tá? É um algoritmo que ele tem a sua metodologia totalmente estática, né? Digamos assim. E de fato um ponto muito interessante disso é que dentro desse mercado a gente utiliza a terminologia probably fair. O que é o probably fair? Na tradução livre é provavelmente justo. É uma metodologia de se gerarem resultados que de fato são imparciais e, voltando agora ao assunto, né, a gente acabou tendo o primeiro contato com esse mercado através da blockchain. Por sinal, também esses resultados eles também são armazenados em cadeia de bloco, que garante a integridade daqueles resultados, que é um ponto muito importante. Então, se um resultado sequer for fraudado ou for modificado, aquilo quebra toda a cadeia de blocos. Uau! Então, isso é muito importante. Então, gambling, por mais que tenha esse estereótipo hoje, é muito seguro. É uma evolução, né? O mercado por si é uma evolução. Então, antigamente, a gente tinha as máquinas caça-níquel, né? A gente tinha, que eram os famosos slots, enfim. A gente tinha essas máquinas e essas máquinas, de fato, eram máquinas fraudulentas feitas para tirar dinheiro do jogador. Hoje em dia, essa realidade ela é totalmente diferente. Inclusive, um RTP padrão, um RTP... trazendo aqui a sigla Return to Player, do 100% que entra dentro do jogo, quanto retorna aos jogadores, né? Então, hoje o RTP padrão do mercado é 97% para cima. Então, louco. Alguns dos jogos mais famosos, eles retornam 98%, 99%, 99,5% ao jogador. Então, é uma margem bem mínima ali, de fato, para administrar o jogo. É um entretenimento seguro, uma vez que você consuma de marcas que, de fato, são marcas sérias, né? E aí a gente está falando de potências globais, empresas multibilionárias que... E como qualquer entretenimento, você pode ver... Assim, as pessoas, elas podem... acho que talvez uma grande mistificação aqui é sobre a questão de vício, etc. Mas o vício, ele existe em qualquer entretenimento, né? Então, assim, hoje em dia, a galera de jogo no celular mesmo, né? Candy Crush ou qualquer joguinho, conheço pessoas, né? que gosta muito, que joga bastante. Então, assim, nada mais do que realmente é um entretenimento que pode rentabilizar e gerar receita. Tipo assim, que eu acredito, tá? Bom, o gambling nada mais é do que, de fato, um entretenimento. Existe o público que joga casualmente, de fato tem o público que gosta de chegar na sexta-feira, abrir sua cerveja dentro de casa, ligar o computador, e a gente falou, por exemplo, do jogo do aviãozinho, mas existem grandes empresas que produzem e transmitem cassino ao vivo 24 horas por dia. É bem legal. Tem interação com o croupier e tal, então é muito bacana. Quantas pessoas online, assim, ao mesmo tempo? Cara, tem salas, assim, que ficam 40 mil pessoas online. Nossa. Exemplo São várias, né, exemplo da Evolution, que é uma potência, a maior empresa desse mercado. Então, assim, são salas que tem 40, 50 mil pessoas online jogando ao mesmo tempo. Uau. E tem sido também, tipo assim, igual outro dia eu vi que um cara, ele apostou, acho que, sei lá,
10 mil dólares que alguém ia invadir tal jogo. Aí não é tanto o gambling, mas é a aposta. Que também nessas plataformas, se você entrar, tem como você apostar no jogo de hoje, vai acontecer isso, isso e aquilo. E tem regulamentado isso, igual esse cara, que ele apostou 10 mil dólares que ia invadir um jogo de futebol. Ele foi lá e invadiu. Ele mesmo, né? Então, tipo assim, ele Saiu essas semanas aí, né? foi essa semana. Então, ele multiplicou, tipo assim, por, sei lá, 60 quase o que ele investiu. Então, tem umas coisas, assim, no Brasil, esses campeonatos menores, antes o pessoal fazia isso. Aposto que vai ter, sei lá, 5 gols de fulano. E realmente aquilo acontecia. Então, hoje isso já está mais regulamentado para não esses jogos que são mais fáceis de manipular, a pessoa não conseguir. Então, só campeonato maior que tem feito isso. E na Copa do Mundo, essa última, foi muito. onde mais bombou, né? Foi. Então tinha lá o Cazé TV, que também que é um fenômeno, né? No nível de entretenimento de TV. A gente teve apostas de jogos, assim, que muita gente ganhou dinheiro, muita gente perdeu e faz parte do jogo, né? Mas isso seria como, tipo assim, eu não sou muito fã de jogo e tudo, mas isso às vezes a gente vê muito comum de pessoas, sei lá, na empresa mesmo, na época do jogo, a gente assistiu junto. Os meninos estavam apostando na plataforma, mas eles estavam contando que na última Copa eles apostaram, tipo, com a família. Então, antes de ter, né, uma plataforma para você apostar e tudo mais, eles iam acompanhando, né? Não, vai ter 2 gols, aí vê quanto que a porcentagem aumenta. Aí o outro faz mais um, aí diminui. Você vai acompanhando, isso é legal. Eu acho que foi bacana essa Então vamos experiência. lá. Jogos de azar, cassino online, gambling, iGame, é legítimo? Bom, Aposta sim é e não, legítimo. ok? Tem empresas que fazem trabalhos legítimos, as grandes marcas, as empresas sérias, de fato, elas são empresas confiáveis e o jogador, ele tá certo de que ele está em um ambiente confiável, um ambiente Empresas justo. sérias são confiáveis, Empresas ponto. sérias são confiáveis, Fechou. ponto. E hoje existem, por mais que a gente esteja no processo de regulamentação no Brasil, né, o qual vai ocorrer agora em 2025, vai ser muito bom para essas empresas sérias, empresas que de fato querem É onde você operar separa também, legalmente. né? O joio do Onde separa trigo, o joio do né? trigo. Vai Já ser era. muito bom essa regulamentação do mercado. Algumas empresas, inclusive, por essa questão da regulamentação, empresas internacionais optaram, vai ser tão fechado que empresas internacionais, algumas optaram por não operar no Brasil no primeiro momento. De toda forma, eu vejo como muito positivo a regulamentação do mercado. Gambling, novamente trazendo aqui gambling através de marcas seguras, é seguro, é justo Boa. e é transparente para o usuário. Então, assim, eu acho, até trazendo aqui para um outro ponto, né, vou trazer para a questão fisiológica aqui. Eu acredito que tudo que você libera uma grande quantidade de dopamina no seu cérebro, o seu cérebro ele quer mais. Ele falou, caramba, eu achei uma coisa que isso aí. me deixa arrepiado. E o gambling, ele tem isso. O gambling, o entretenimento gambling, ele tem isso. Então, você falou sobre o vício, né? Eu acredito que o vício... Cara, vamos falar... enfim, se a gente for falar desse tabu do vício, se você trabalhar na Balduco, que produz açúcar, você... Cara, você tá lidando muito mais com o vício o açúcar das pessoas vicia também, e enfim, com tem vários... problemas, com N chocolate problemas, vicia, cara. a gente sabe disso, Então, né? assim, eu não acho que o gambling por Álcool, si só... né? Eu não acho que o gambling ele seja o problema. O grande problema que eu vejo dentro do mercado, inclusive as empresas sérias, elas lutam contra isso, elas não operam dessa forma. É de fato o enriquecimento, digamos assim... ilícito de certos influenciadores, pessoas que de fato buscam colocar o gambling Saiu na como mídia uma essa fonte semana. de receita. E não é fonte de receita. Saiu no Fantástico, né? Influenciador que. E, cara, assim, como qualquer ferramenta, você pode usar pro bem e pro mal. As pessoas tem muita gente usando pro mal, mas tem muita empresa séria. E agora a gente tem 5 minutos para fechar. E eu vou pedir para vocês falarem o que a Connect Black faz. Legal, show de O bola. que vocês têm? Quais são os produtos? Quem são os parceiros, agregadores? Conta pra gente tudo isso. Porque eu tenho certeza que vocês lidam com pessoas e empresas muito sérias, então é muito legal a gente falar aqui e tamo junto. Legal. Quer falar ou eu posso falar? Pode falar. Show de bola. Bom, vamos lá. Falar um pouco até da nossa trajetória, né? Nós somos uma empresa de tecnologia há 10 anos. A gente passou por alguns setores dentro da tecnologia. Um desses setores, o qual acompanha a gente até hoje, é a blockchain, que trouxe a gente também para o mercado de gambling. A Connect hoje ela é uma empresa focada
nesses dois mercados, blockchain e gambling, trabalhando de forma séria, com empresas sérias, certificações, todas as devidas regulamentações necessárias para que a gente possa, de fato, operar de forma transparente. Como comentei do Probably Fair também, é um fundamento da nossa tecnologia, então todos os nossos jogos a gente constrói, né? Tem um time interno que realiza a construção de jogos, esses jogos eles são auditados e certificados internacionalmente, então desde da parte da concepção, de criação de jogos, até de fato colocar esses jogos no mercado, a gente opera hoje. Então, E quais são, só um adendo, quais são as tecnologias que são construídas esses jogos? cara, legal. Bom, eu acredito que assim como todo mercado, são tecnologias bem diversas, né? Então, como a gente está falando de aplicações web, então as stacks elas são sempre voltadas para a web. Então, a gente tem o Node, que é muito forte, o TypeScript é muito forte dentro desse mercado também, porque ele lida bem, né? Com todo o volume de transações. Uma coisa que é muito interessante dentro desse mercado é que, diferente de quando a gente fala de uma corretora, um usuário de banco, o usuário ele entra lá, faz o que tem que fazer rápido e pronto, ele sai da aplicação, não tem uma grande carga. Dentro desse mercado, a gente lida com uma carga muito grande e é uma responsabilidade muito grande porque a tecnologia de gambling é uma tecnologia crítica. A gente está transacionando valores, nós somos uma fonte de confiança de valores e, ao mesmo tempo, a gente está proporcionando isso Então, e distribuindo... Node, TypeScript, Node, TypeScript em relação a banco de dados. Phaser, né? Phaser também. Phaser Phaser é uma HTML. tecnologia que a gente utiliza também. O Phaser.js, o Pix.js, ferramentas como Cocos 2D. Cara, a gente utiliza MongoDB, mensageria, PostgreSQL. sockets para comunicar toda a parte do jogo. Uma coisa muito interessante, se você entrar, você falou sobre o aviãozinho, assim como a gente falar também dos nossos jogos do lado de cá, uma coisa bem interessante é que eles são jogos praticamente streamados, tá? Então, se você entra na plataforma X e entra na plataforma Y, você vai ver exatamente a mesma coisa. Exatamente Então o mesmo fala resultado, dos produtos que a Connect faz e opera, assim, que é legal, importante. show de bola. Bom, a Connect, principalmente hoje, a gente... o nosso foco hoje é o desenvolvimento de jogos gambling, jogos justos, jogos certificados e a distribuição desses jogos. Nós somos a primeira provedora de jogos da América Latina focada em desenvolver jogos para o público latam. Então, como você comentou, e o aviãozinho que sobe? Pronto, a gente tem, por exemplo, e o motoqueiro que empina a moto, sabe? Então, ele tem um contexto latino-americano quem que é muito forte, sabe? o nome de quem desenvolve, né? Tem uma Legal. empresa por trás. Pode falar a marca, né? Aqui? Se você que manda. Claro, bom, então, ok. Bom, a nossa empresa, a nossa provedora de jogos é a Hypetech, é uma empresa que ela é constituída fora do Brasil, ela opera fora do Brasil também. Ela Qual uma que é o empresa site? Filha, hypetech.games. Para quem está assistindo aí, Legal. hypetech.games. Então, nós criamos a primeira provedora de jogos gambling voltado para o público latam. Tem outra no Brasil disso? Não tem outra no desenvolvedor? Brasil. É a Ativa única. e certificada não tem, tá? Animal. Podem ter, enfim, uma turma ou outra, uma empresa ou outra que faz isso de uma forma meio escondida, mas de forma certificada não tem. Legal. Mas esse é o nosso mercado de atuação, por sinal, um Então, a mercado Hypetech é o carro-chefe, é o nosso é a empresa carro-chefe. que desenvolve jogos. Então, basicamente, você pega os jogos da Hypetech e coloca em várias casas de aposta, em vários sites que... Perfeito. E o jogador jogando nos jogos da Hypetech, ele sabe que ele está jogando em um ambiente seguro. Ele Legal. sabe que está jogando em uma provedora de jogos que não há qualquer Em quais tipo provedoras que opera? Quais provedoras que opera? Como assim? As casas, né? Bom, hoje a gente está em mais de 250 plataformas. Provavelmente vamos fechar o ano. A gente está em diversas integrações em andamento. Provavelmente vamos fechar o ano em mais de 4.000 plataformas. Uau! Então, a gente distribui massivamente para diversas plataformas ao redor do mundo. E as expectativas para 2025 também são as melhores possíveis, principalmente visando a regulamentação desse mercado. É algo que a gente anseia, principalmente para quebrar esse tabu, esse estereótipo que há, e também a desconfiança, né, que há dentro desse mercado. Então, para a gente a gente está muito bem preparado. Hypetech, tem mais alguma coisa além da Hype? Bom, a gente também provém software e soluções diversas para esse tipo de mercado, nada que seja o nosso foco principal. Também desenvolvemos hoje todos os nossos softwares, eles são vinculados à tecnologia blockchain. Perfeito. Por quê? Porque a gente quer andar
ao lado da conformidade. Então, Perfeito. de fato, quando sair a regulamentação, a gente espera estar passos à frente, provendo plataformas que sejam baseadas no armazenamento de dados em blockchain. Então, isso vai prover tanto para qualquer tipo de auditoria, conformidade, a segurança e a integridade de dados necessários para que, de fato, uma empresa ela esteja operando de uma forma 100% legítima e sem nada escondido. Então, a gente também trabalha hoje dentro desse setor, produzindo soluções que envolvem blockchain para gambling. Tá? Então, vamos chegar aqui numa reta final, vou pedir aqui para vocês, cara, foi um papo incrível, falamos aqui de blockchain, Bitcoin, metaverso, de iGaming, de gambling, né, de proliferar, achei muito massa esse termo, assim. A Hypetech hoje tem dominado esse mercado aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos, então é muito legal. E totalmente justo, né? Então é um jogo seguro, justo, que qualquer pessoa pode ter acesso. Então isso é bem legal. E lembrando também, Renan, importante falar, tá? Gambling não é fonte de renda. Boa. Gambling é entretenimento. Tá. Então se alguém te prometer dinheiro fácil através de gambling, sai fora. Isso não existe. Procura empresas sérias aí como a Connect, como a Hypetech. Júlia, olhe para aquela câmera e se despeça e dê aquela palavra inspiracional, motivacional para as pessoas que querem seguir uma carreira em tecnologia, querem entrar em blockchain, querem conhecer mais gambling. Conta aí pra gente, por favor. Primeiramente, agradecer, Renan, pela oportunidade de participar aqui do podcast. E eu diria para o pessoal sobre o futuro, que a tecnologia ela é o futuro. Então, é muito satisfatório criar e participar do novo. Então, eu convido todo mundo a se inteirar, conhecer. Confesso que antes, quando eu fui para a Connect, não era algo fácil de entender para mim, que a gente mexia com blockchain, era diferente, tinha que entender toda a parte de legislação, como operava mesmo, é muito diferente, mas depois que entende, parece que aquele mundo se abre. Então, eu recomendo essa experiência para as pessoas entrarem. Muito obrigado por você estar aqui, maravilhosa, Júlia. E agora, João Pedro, olhe para aquela câmera e dê suas palavras finais, inspiracionais, para as pessoas poderem conhecer mais sobre essas tecnologias que a gente falou. Show de bola, legal demais. Bom, eu acredito que a tecnologia enfim, Bill Gates foi muito feliz quando criou o nome Windows, né? De fato, a tecnologia ela é uma janela para o mundo. Bom, convido a todos a conhecer um pouco mais dentro desse mercado. É um mercado muito interessante, de fato, um entretenimento legal a partir do momento que é distribuído com responsabilidade. Então, a gente está entrando em um período de regulamentação, de fato, dentro desse mercado. Acredito que muitas pessoas, assim como eu, tinha certo preconceito com esse mercado, afinal eu não conhecia as minúcias, eu não conhecia como, de fato, grandes empresas sérias operavam, então o meu convite aqui é para, de fato, a gente, assim como eu, um dia, enfim, quem gosta ou quem não gosta, whatever, mas, bom, não sejamos ignorantes de falar do que a gente, de fato, não entende, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter um conhecimento básico sobre esse mercado, sobre, de fato, como esse mercado opera e, de fato, as empresas que operam de forma legítima. É muito interessante. Então, o preconceito existe por causa da desinformação, né? Da desinformação. Então, esteja informado. Muito obrigado você que ficou até aqui. Estamos aqui finalizando o podcast Mentoria em parceria com o TDC. O podcast tem tempo para pergunta, estou muito feliz, honrado. Muito obrigado, TDC, muito obrigado, Yara, por esse espaço incrível de troca de pessoas, de networking, comunidade e esse evento maravilhoso. Ficamos aqui e muito obrigado, até mais. Valeu, muito galera! Obrigado, valeu. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.